Olá! Sabe quando a gente pega um texto que parece ter ótimas ideias, mas, sei lá, a leitura não flui, a gente se perde no meio do caminho? Pois é, na maioria das vezes o problema não está nas palavras em si, mas numa coisa que a gente não vê, o esqueleto que sustenta tudo. E hoje a gente vai justamente desvendar essa estrutura secreta que faz qualquer texto ficar de pé, bem forte, claro e coerente. Então, vamos lá. O que é que sustenta um bom texto, afinal? Olha, a resposta vai muito além de um vocabulário chique ou de umas ideias geniais. Pensa num prédio, por exemplo. Para ele não desabar, ele precisa de uma fundação muito sólida, uma estrutura que aguente todos os andares. Com um texto, a lógica é a mesma. A força dele não está só no que é dito, mas em como tudo aquilo é montado, conectado. E é por isso que a gente pode dizer que a estrutura de um texto funciona como se fosse a planta de um arquiteto, sabe? É essa planta que garante que cada parte se encaixe direitinho no lugar certo. Ela cria um fluxo lógico, um caminho para quem está lendo não se perder. Sem essa planta, o que sobra é só um amontoado de tijolo e cimento, sem forma, sem função nenhuma. Ok, para entender essa planta, vamos começar com a visão de longe, a visão panorâmica do edifício. Essa é a chamada estrutura principal, a macroestrutura. Pensa nela como as grandes vigas de sustentação de todo o projeto. E essa estrutura grandona se apoia em 3 pilares que, olha, todo mundo já ouviu falar. Primeiro, a introdução, que é a fundação. É ela que apresenta o tema e, basicamente, prepara o terreno. Depois vem o desenvolvimento, que é onde as paredes e os andares são erguidos. É ali que as ideias são exploradas com argumentos, com exemplos e, para fechar, a conclusão, que funciona como telhado, amarra a construção toda, resume o que foi mais importante e finaliza a obra. Certo, então a gente já viu a planta geral do edifício, a estrutura macro. Mas e os materiais? E os tijolos e o cimento que unem tudo? Bom, aí a gente entra na estrutura micro. São justamente esses detalhes que garantem que as paredes fiquem firmes e que a passagem de um cômodo para o outro seja, sabe, bem suave. Agora vamos pegar uma lupa e olhar bem de pertinho como esses tijolos se encaixam. A microestrutura é sobre isso. A conexão entre as frases, entre os parágrafos, é o que cria aquele fluxo de leitura gostoso, sem tropeços. É aqui que a mágica da coesão acontece de verdade. E como é que essa conexão funciona na prática? Bom, primeiro com a progressão temática, que garante que o assunto evolua de um jeito lógico sem ficar pulando de uma coisa para outra. Depois, vem a hierarquia das informações, que organiza as ideias, geralmente da mais geral para a mais específica. E, por fim, o uso dos conectivos. Sabe aquelas palavrinhas como portanto, além disso, mas? Elas são o cimento que cola uma frase na outra e vai guiando o raciocínio de quem lê. Tá, mas afinal, por que tudo isso é tão importante? Porque entender de estrutura não é uma coisa útil só para quem escreve, não. É tipo um superpoder, que funciona para os dois lados da moeda, tanto para quem lê, quanto para quem produz um texto. O benefício é duplo. Pensa bem, para quem lê, conhecer a estrutura é como ter um mapa do texto nas mãos. Fica muito mais fácil seguir o raciocínio e pescar as informações importantes. Agora, para quem escreve, nossa, aí é a ferramenta essencial para organizar o próprio pensamento, construir argumentos que convencem e, claro, garantir que a mensagem chegue do outro lado de forma clara e poderosa. No fim das contas, o ponto central é este aqui. Estrutura não é um monte de regra chata para decorar. É o que permite que a organização construa um sentido lógico e coerente. É o que transforma um monte de palavras soltas numa mensagem que tem propósito, que tem clareza, que tem alma. Então, para fechar, fica a reflexão. Agora que esse esqueleto secreto dos textos foi revelado, como será que esse conhecimento todo sobre estrutura pode transformar a comunicação no dia a dia? Seja na hora de ler um artigo ou na hora de escrever um simples e-mail. É uma boa pergunta para se pensar, né? Fica aí a reflexão. A gente se encontra na próxima.